E a matemática dentro da sala de aula, hoje em dia, fazendo os testes, ensinando as crianças sobre a matemática, eu tenho uma discussão com a minha colega sobre isso, né? Porque eu falo para ela que hoje em dia os meninos sabem mais matemática que as meninas. E aí ela falou, não, Mona, que é as meninas que sabem. Eu assim, mas na infância, os brinquedos masculinos estimulam mais o cálculo, o raciocínio matemático do que os brinquedos que são oferecidos para as meninas. Como assim? Você dá um carrinho, aí o menino faz a coleção ali de carrinho, ele conta, às vezes ele organiza por cor. Aí tem a bolinha de gude, apesar que hoje em dia eles não brincam mais com bolinha de gude, né? Agora é só celular. Mas antigamente era isso, por isso que tá, né, se perdendo. Mas voltando, né? E a menina fica lá brincando lá com a bonequinha, passeando pra lá e pra cá. Trabalha um pouco a imaginação, a parte da dicção, da oratória, mas assim, na matemática não, né? Mas, então, a matemática é muito que as crianças erram ensinando as crianças. Primeira coisa, elas estão lendo ali o problema, mas não estão entendendo o problema. Vou dar um exemplo, que eu inventava os problemas da minha cabeça, às vezes, para passar para as crianças. Eu falo assim, Edu, ele tem 13 anos e seu primo tem o dobro da sua idade. Então, a primeira coisa que ele é para um professor passar esse problema para sua sala, ela tem de passar o conceito de dobro, porque se não passar esse conceito de dobro, ele não vai estar sabendo. E às vezes você pega livros que às vezes não está nem explicando o que é dobro, né? E meio que assim que joga assim, quer que a criança pesca, sei lá, né? Aí, antes de dar esse problema que eu tô falando, eu acho que é legal estar trabalhando com massinha. Você tá falando assim, gente, vamos pegar massinha, vamos fazer bolinha, vamos fazer duas bolinhas. Agora, a mesma quantidade, mais duas. Então, quer dizer que o dobro de dois é quanto? Quantas massinhas vocês estão agora? Quatro. Então, o dobro é quando você soma duas vezes a mesma quantidade, né? E aí você está exercitando isso com a criança, mas não um dia, então são vários dias. Então, quando você dá um problema como esse, aí ela fala assim, você tem 13 anos, então eu posso fazer 13 mais 13, que não está errado, que você tem, pode acertar, considera certo, ou fazer 13 vezes 2, né? Então, para você não. Aí tem gente que fala assim, não, é só 13 vezes. Não, 13 mais 13 também entra nesse conceito. E engraçado que eu acho, dando aula, também na questão de matemática, problemas que envolvem divisão. Eles têm uma dificuldade porque eu acho que é uma coisa até meio psicológica, porque as pessoas não gostam de dividir as coisas. E eu acho que quando você dá divisão, eu acho que entra nessa questão psicológica. E também divisão, ela envolve continha de menos, multiplicação, que não deixa de não ser uma adição, né, repetitiva, né? E, mas, apesar que existem vários tipos de divisão. E a subtração e problemas envolvendo subtração também, porque a subtração
se você tem o minuendo, o subtraindo e o resto. E quando você faz a prova real, dependendo de quem você quer descobrir ali no enunciado do problema, às vezes vai pedir uma continha de menos, ou às vezes vai pedir uma continha de mais também, né? E aí entra o tchutchu ali da questão da criança. Eu vou dar um exemplo, eu sei que o vídeo vai ficar grande, mas não tem problema não. Por exemplo, bem basicão, no aquário tem 12 peixes. Desses peixes, 5 são dourados. Quantos que são azuis? Aí tem criança que já fica assim, aí põe 12, faz 12 mais 5. Eles se pegam muito na continha demais. Aí não associa que eu quero que esse 12 é o total e o 5 faz parte desse total. Então ele não tem esse raciocínio, né? E aí a gente tem de trabalhar esse raciocínio para ele entender esse total ele vai tirar desses 5, né? Então é uma continha de mais, mas que para eu descobrir o número a parcela dessa continha de mais, eu tenho de executar uma continha de menos. E aí que está a dificuldade das crianças também de resolver os problemas, né? E quando você também dá sequência numérica para as crianças, quando é 2 em 2, assim certinho, ele consegue entender. Mas, por exemplo, você faz 2, 4, aí você não coloca o 6, aí tem uns que vão colocar 1, aí tem um que não entendeu que está pulando de 2 em 2. Tem uns que são espertinhos e já percebe que está pulando de 2 em 2. Mas também tem vezes que você coloca assim, 233, 235, 230, e aí você não coloca 237. Qual seria o outro número? Aí ele sente um pouco mais de dificuldade para descobrir esse que é em 2 em 2 que tá pulando nessa sequência numérica. E também outra dificuldade também que eles têm na questão que eu vou falar agora de quinto ano, na porcentagem, não é na questão de fração, né? Eu no começo da minha carreira eu ensinava fração com números diferentes embaixo. Eu falei, não faço mais isso. O máximo que eu, no quinto ano que eu ensinava, comecei a ensinar era com denominador igual embaixo. Porque com denominador diferente embaixo, eu falei assim, não vou deixar o professor do sexto, do sétimo ano quebrar a cabeça aí, porque eles têm essa dificuldade quando são os denominadores errados, diferentes, quer dizer. Tá bom? Beijo, o vídeo ficou grande, quem quiser ver, vem, quem não vê, paciência também.